Shalom, shalom, boa tarde. 28 de Elul, 5.785, a contar da criação. Estamos no dia 1º de outubro do ano de 2024 do calendário civil. Estamos em A Tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas reflexões. Estamos no terceiro dia da semana, conhecido como terça-feira. É o terceiro dia para o Shabat, onde estamos nos preparando para o Shabat. Também, hoje, nós estamos aí até o pôr do sol, na antevéspera de Rosh Hashanah. Ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, é Erev Rosh Hashanah, véspera do Ano Novo Judaico. Então, a nossa saudação é Ketivá Ve'Hatma Tová Umetuká, que sejam escritos e selados para um ano bom e doce. A nossa última Parashá chama Ha'azinu, né? Por que última Parashá? Porque essa Parashá Ha'azinu, ela é a última a ser lida em Shabat. Então, no próximo Shabat, né, a Parashá Ha'azinu, ela é lida em todas as sinagogas judaicas e em todas as comunidades Benei Noach, né, do Brasil e o mundo afora. A última porção da Torá, conhecida como Vezot Haberachar, que significa esta é a bênção, e é a 54ª porção, ela é lida em Simchat Torá, ou seja, depois de Rosh Hashanah, né, o Ano Novo Judaico, né, primeiro de Tishrei, aí nós temos 10 dias chamados 10 dias temíveis, e aí nós vamos para Yom Kippur, literalmente o dia da expiação, mais conhecido popularmente como o dia do perdão. Na sequência nós vamos entrar em Sukkot, os 7 dias de festividade de Sukkot, a festa das tendas. No 8º dia, nós teremos Shemini Atzeret, que é exatamente o 8º dia. E no 9º dia, nós temos Simchat Torá, que significa a alegria da Torá. Então, a Parashá Vezot Haberachar, que é a 54ª porção, ela é lida exatamente em Simchat Torá. E desta forma é que fecha o ciclo, né, das 54 porções. E dentro desse aspecto é encerrado então oficialmente o período do ciclo 5.784 e a partir de então inicia-se o novo ciclo. Deixa eu dar uma arrumada aqui. O ciclo 5.785. E aí então já na quinta-feira, no 9º dia de Sukkot, né, Simchat Torá, fecha este ciclo 5.784 e imediatamente se abre o ciclo 5.785. E aí já na sequência, né, o Shabat na sequência já é a Parashá Bereshit, né, a primeira Parashá do novo ciclo dos estudos de Torá. Então, vamos para o calendário civil, né, para termos uma localização dentro do aspecto como que fica essa questão que nós acabamos de falar, ok? Então vamos lá. O calendário civil, nós temos aí no anoitecer do dia 16 de outubro, né, que é uma quarta-feira, nós iniciamos o primeiro dia de Sukkot, certo? Então a festividade de Sukkot, ela vai até o pôr do sol da quarta-feira do dia 23 de outubro. No pôr do sol do dia 23 de outubro, nós entramos em Shemini Atzeret, que é o 8º dia.
Ao pôr do sol da quinta-feira, dia 24 de outubro, nós entramos em Simchat Torah, certo? E então, no dia 25 de outubro, a sexta-feira, ou seja, ao pôr do sol do dia 24, quinta-feira, até o pôr do sol do dia 25 de outubro, sexta-feira, é Simchat Torah. Então aqui, na parte da manhã, é feita a leitura de de Vezot Haberahar, que esta é a bênção. É aqui que é lido esta paraxá. Esta é a única paraxá das 54 que não é lida em Shabat. Então, nós temos o primeiro dia da semana até o sétimo dia da semana, que são os estudos e as reflexões da Torá. Em cada Shabat, as 7 porções ou as 7 partes da paraxá, ela é lida completamente nas sinagogas judaicas e nas comunidades Bnei Noach, quando se reúne realmente a comunidade. Então é feita a leitura das 7 partes da paraxá, entendeu? Por isso que é dito que cada paraxá é lida em Shabat, certo? E aí, Vezot Haberahar, a 54ª porção, ela é a única porção que não é lida em Shabat. Ela é lida em Simchat Torah. É ela que fecha o ciclo, oficialmente, né? O ciclo dos estudos de Torá, as 54 porções. Então, na sexta-feira, ao pôr do sol, do dia 25 de outubro, nós entramos em Shabat. Então, no sábado, durante o dia de sábado, é feita exatamente a leitura de Bereshit, a primeira porção do primeiro livro dos 5 livros da Torá, certo? Em Shabat, iniciando dessa forma oficialmente, certo? O novo ciclo 5.785 dos estudos de Torá. E quando fecha um ciclo e começa o outro, ele não tem intervalo, ele já começa automaticamente. E isso traz para nós a mensagem de que 1 segundo ou menos do que 1 segundo, o mundo não pode ficar sem Torá. Porque se o mundo ficar sem Torá por 1 segundo, o mundo volta ao seu zero absoluto. Só Deus existe e mais nada. Então, dentro desse aspecto, os nossos mestres falam: o mundo existe porque a Torá existe. Caso não houvesse Torá, só Deus existiria. Entendeu? Então, por aí, é para nós termos uma dimensão, o quanto que é realmente, o quanto que é preciso, é necessário valorizarmos os estudos de Torá, para que em tudo nós possamos sempre termos a Torá diante de nós. E lembrando que na Torá nós temos as 7 leis de Noach, as 7 leis universais, certo? Então, dentro desse aspecto, as nações ainda existem por causa da Torá que o povo judeu traz desde o Monte Sinai. E a partir do momento que, através do nosso Rebbe Menahem Mendel, as 7 leis de Noach, as 7 leis universais, ela começou a ser divulgada entre as nações, então as nações tiveram uma importância fundamental para esta última geração, como diz bem o nosso Rebbe, né? Falando no seu discurso, quando assumiu a liderança oficialmente do movimento Chabad, dentro da questão judaica, né? Assumindo a liderança judaica através do movimento Chabad, né? Para o mundo judaico.
dizendo ao povo judeu em primeiro plano, específico e 100% lógico, onde ele disse: somos a última geração da Galut, exílio, e somos a primeira geração da Geulá, redenção. Então, por isso que após o ocultamento do corpo físico do nosso Rebbe, não houve nenhuma nova liderança, né, de Rebbe dentro do movimento judaico no seu sentido Rabad e das Hassidut, ok? Então, dentro desse aspecto, está confirmado realmente aquilo que o Rebbe disse. É a última geração do exílio e a primeira da redenção. E por isso Mashiach, o justo Mashiach, há de se manifestar, se revelar a qualquer momento, mesmo agora. Amém, vê, amém. E é por isso que o Rebbe ele continua sendo realmente a liderança espiritual desta geração, não somente judaica, mas liderança espiritual para as nações. Querem as nações aceitem o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica ou não, mas é o líder espiritual para o povo judeu e para as nações. E por isso que os Bnei Noach estão cada vez mais se expandindo nos 4 cantos realmente do planeta, trazendo o conhecimento do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Então, amados, nesse sentido, nós temos aí a questão Haazino, né, que é a última porção que será lida em Shabbat, em todas as sinagogas, certo? E as comunidades Bnei Noach que estiverem reunidas em grupo, né, em comunidade, elas estarão fazendo também a leitura de Haazino em Shabbat. Então, no ciclo Shabbat, Haazino fecha o ciclo dos estudos de Torá, certo? Fechando o ciclo completo de 54 porções, Vezot Raberahach, exatamente que é lida em Simchat Torá. Este ano, ela cai de quinta para sexta-feira, do dia 24 de outubro para o dia 25 de outubro, ok? Outro ano cai de quarta para quinta-feira, etc. e tal. Depende do calendário. A Parashá Haazino, ela tem 52 versículos, né? Somando os versículos que nós temos aí, né, até aqui 5.745, com mais 52, então nós temos 5.797 versículos que estaremos concluindo com a Parashá Haazino, ok? Então, esta semana nós teremos a conclusão desta forma aí, ok? O salmo da semana desta Parashá é o Salmo 71, é o salmo da Parashá Haazino. A Parashá Haazino é todo o capítulo 32, que é composto exatamente de 52 versículos, ok? Então, os nossos mestres trazem para nós, né, a reflexão da introdução à Parashá, nos falando exatamente que Haazino significa ouçam, ok? Ouçam, Haazino. Ou seja, ouçam os céus, pois eu falarei, que a terra escute as palavras de minha boca, né? Então é o versículo 1 que nos fala do capítulo 32, né? Ouçam, ó céus, pois eu falarei, que a terra escute as palavras da minha boca, né? O Midrash explica que Moshe estava perto dos céus, por assim dizer, pelo seu alto índice de espiritualidade. Por isso ele disse, ouçam, um termo que sugere uma proximidade entre quem fala e quem ouve, né? Mas como ele estava distante da terra, por assim dizer, devido ao seu nível elevadíssimo espiritualmente falando, ele falou para então a terra escutar, ou seja, de uma certa forma ele estava mais longe da terra. Então, para quem está próximo, ouça. Para quem está mais distante, fulano, escute. Entendeu? Então é isso que nos traz o Midrash,
ok? Um princípio fundamental da Hassidut é que todo judeu tem uma faísca de Moshe dentro de sua alma, que lhe possibilita atingir, ainda que em pequena proporção, a grandeza espiritual de Moshe, como está escrito pelo Alter Rebbe no Tânia, capítulo 42. Assim, é praticamente relevante a todos nós, de algum modo, entender que os assuntos espirituais são mais importantes que as coisas físicas e materiais, para estar perto dos céus e distante da terra, né? Então, a nossa espiritualidade, ela é importante para mostrar se nós estamos mais perto dos céus ou mais perto da terra, se nós estamos distante do céu e mais perto da terra, ou se nós estamos mais perto dos céus e distante da terra. Então, obviamente, dentro desse aspecto, mostra exatamente, entre aspas, ou céu, ou terra, entre aspas, qual é que tem e exerce o domínio sobre nós. São os céus ou é a terra, né? Então depende como que está o nosso estudo da Torá, a nossa Teshuvá, a nossa Tefilá, a nossa Tzedaká, que são esses itens que nós temos visto durante o mês de Elul, que afastam de nós ou mudam os maus decretos em bons decretos. Mas precisa estar em conexão, em harmonia, os 4 itens, né? Teshuvá, Tefilá, estudo da Torá e das 7 leis de Noah e a Tzedaká, ok? Então, à primeira vista, isso parece um tanto absurdo. Como é possível que para uma pessoa comum que vive uma existência corpórea normal no seu dia a dia, se sentir perto dos céus e distantes da terra? Além disso, nós não aprendemos que o propósito fundamental da criação se encontra aqui, na terra. Ao fazermos uma morada para Deus aqui embaixo, qual seria então a prerrogativa para a pessoa, o que ela ganha no final das contas, ao se sentir distante da terra? Existe uma grande diferença, diz os nossos mestres, entre adquirir um novo talento e revelar um já existente. Adquirir um talento envolve aprender totalmente novas habilidades, que são desconhecidas aos traços da nossa personalidade, que já existe em nós. E mesmo depois de ela dominar totalmente a habilidade, esta sempre permanecerá como um traço adquirido. Por outro lado, se a pessoa possui um talento intrínseco, aquilo que já nasceu com ela, em uma determinada área desde o seu nascimento, quando ela descobre esse talento, será então muito mais fácil aprimorar este do que adquirir um novo. Ou, depois que ela aperfeiçoar esta nova habilidade que ela descobriu, que já estava nela, já estava de forma intrínseca desde o seu nascimento, e não algo em que ela tentou se tornar. Ou seja, aqui o que os nossos mestres querem trazer para nós de forma simples, né? Muitas vezes a pessoa fica assim: eu quero o talento X da pessoa X. Eu quero ser como aquela pessoa que não sei o que, não sei o que lá. Então ela está, entre aspas, ela está procurando um novo talento, uma nova qualidade em outra pessoa e não nela mesma. Mas quando ela começa a trabalhar a sua espiritualidade, através do quê? Teshuvá, Tefilá, estudo da Torá, das 7 leis de Noah, Tzedaká, então o seu nível espiritual começa a se elevar. Então a pessoa se torna mais sensível realmente à espiritualidade. Então ela começa a ter uma percepção melhor em discernir situações de situações. Ela começa a ter uma sensibilidade mais espiritual através do seu intelecto
em olhar aquela boa qualidade da pessoa X e ela descobrir que, peraí, mas eu tenho isso também. Então eu não preciso trabalhar em cima daquela qualidade daquela pessoa. Eu vou trabalhar em cima da minha qualidade, do meu aspecto, do meu talento. Então eu não preciso realmente buscar naquela pessoa uma coisa nova, porque eu já tenho. Eu preciso desenvolver o que há em mim. É isso que os nossos mestres trazem para nós. Então, dentro desse aspecto aqui, muitas vezes nós falhamos porque nós olhamos para o outro e não olhamos para dentro de nós mesmos, com certeza de que eu tenho a centelha divina, e que a partir do momento que eu deixei a idolatria, eu abandonei a idolatria e me aproximei dos céus, então eu tenho mais sensibilidade espiritual para descobrir em mim os talentos que Deus me deu desde o meu nascimento. E agora eu vou trabalhar nisso, eu vou desenvolver isso, eu vou amadurecer isso, eu vou fazer com que isso se torne visível. É isto que realmente o Eterno quer de cada um de nós. Não tem aquele detalhe que fala assim, olhando de forma negativa, quando as pessoas olham para as outras e ficam apontando o dedo, apontando os defeitos, né, as falhas, os pecados, patati patatá. E o que nós aprendemos com isso? Que quando nós apontamos o dedo para aquela pessoa, temos 3 dedos apontando para nós. Ou seja, o que você está vendo ali, há em você 3 vezes mais do que há naquela pessoa. Ou seja, você está vendo os seus defeitos no próximo. Então, olhando de forma negativa, esta é a realidade. Agora, olhando de forma positiva, é a mesma coisa. Você olha para aquele próximo, para aquela pessoa, e você aponta o dedo e fala, eu quero ser igual àquela pessoa, eu quero ter aquele dom ou aqueles dons que aquela pessoa tem. Aqueles talentos daquela pessoa são ótimos, são excelentes. Ela gosta de ajudar o próximo. Ela tira, como diz o ditado, né? Ela tira a roupa do corpo para poder ajudar o próximo, né? Porque ela ama o próximo como ela ama a si mesma. Levítico 19, 18. Então aquela pessoa, ela vive Levítico 19, 18. Então quando você aponta o dedo de forma positiva para aquela pessoa, tem 3 dedos apontando para você dizendo, você está vendo isso? Você tem 3 vezes mais do que aquela pessoa. Desenvolva isso, fortalece isso, amadureça isso. É isso que realmente os nossos mestres querem trazer para cada um de nós, ok? Então, por isso, a alma, literalmente, ela é uma parte de Deus acima, né? Então, segundo Tânia, capítulo 2, ela fala, no primeiro plano, que a alma judia, ela é literalmente uma parte de Deus acima. Lembrando que, com a revelação da Torá através de Moshe ao povo judeu, e o Alter Rebbe, ao escrever realmente o Tânia, de forma, em primeiro plano, explicitamente para o povo judeu, então a realidade traz isso no capítulo 2 do Tânia. A alma judia é literalmente uma parte de Deus acima. Porém, nós não podemos esquecer e nem desvalorizar a nossa posição como Benei Noah. Por quê? Porque Deus criou todas as almas. A sua alma é uma criação divina. Por isso a sua alma divina, ela sempre está em conexão com o soberano. Então, dentro desse aspecto, como assim? Nós temos na Torá, na outorga da Torá, nós temos ali os 10 ditos de Hashem,
E junto com os 10 ditos de Hashem, nós temos exatamente as 7 leis de Noah para as nações, onde nós temos aí, né, os 10 ditos escritos, né, em 620 letras do alfabeto hebraico. 613 letras correspondem aos 613 mandamentos para o povo judeu, e as 7 letras que somam a 620 são as 7 letras que estão correspondendo às 7 leis universais para as nações. E é por isso que nós temos uma tarefa suprema, ombro a ombro com o povo judeu, de transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. É a nossa tarefa suprema, ok? Então, por isso, assim, o sentimento de estar perto dos céus não é algo que precisa ser adquirido, mas simplesmente descoberto em cada um de nós. Assim como cada judeu precisa descobrir esta realidade em si, cada Benei Noah precisa descobrir também essa realidade em si. E só a partir do momento em que o Benei Noah ele toma uma decisão de abandonar realmente toda a idolatria dos mundos, aliás, do mundo aí fora, com as suas diversidades de práticas religiosas, né, ele já ganhou um grande passo exatamente nessa conquista de se aproximar mais dos céus, mais de Hashem. E à medida que vai se desenvolvendo isso, descobre esse potencial em si, então mais e mais vai tornando com que isso seja algo forte, maduro, equilibrado, e vai cumprir a sua tarefa em transformar este mundo para ser a morada de Deus. Por isso, depois de nascer em um corpo, né, nós estamos firmemente enraizados neste mundo também, porque o nosso corpo está enraizado fortemente neste mundo, porque o nosso corpo foi tirado da terra, e para a terra retornará. Então, por isso que o nosso corpo físico, ele é a prisão da nossa alma divina. E quanto mais buscamos aquilo que é terreno, quanto mais buscamos aquilo que é físico, material, né, abandonando, né, os patamares espirituais, mais a nossa alma vai sofrendo com a situação. Mas quanto mais vamos realmente nos aproximando dos céus, nos aproximando de Hashem, através desses 4 passos, a nossa alma divina se fortalece. O nosso corpo, a princípio, sofre. Por quê? Porque ele começa a ficar desapegado ao terreno, ao terroso, à materialidade, à fisicalidade. Mas logo em seguida ele se torna são, sadio e começa também a amadurecer e acaba se alegrando realmente com as questões espirituais, que ele entra em sintonia com a alma divina, ou seja, a alma animal em sintonia com a alma divina, fortalece a alma divina, fortalece a alma animal, no sentido de que nós vamos nos alegrar, o nosso corpo físico vai se alegrar nas buscas espirituais, ok? Por exemplo, você que se habituou a fazer as preces da manhã, você que se habituou a fazer a leitura dos salmos do mês, na parte da manhã, nas suas preces diárias, quando você fica um dia sem o fazer, o que você sente? Não sente um vazio? Parece que está faltando alguma coisa. Você se sente incomodado. Por quê? Porque você está mais próximo dos céus, mais distante da terra. Um dia sem fazer aquilo que convém como serviço a Hashem, faz com que a alma e o corpo entrem em parafuso. Porque está faltando alguma coisa no dia de hoje, né? Então, é uma experiência que nós podemos, sem sombra de dúvida, experimentarmos disso. E dessa forma, né, realmente vamos cumprir a nossa tarefa suprema, que é transformar o mundo para ser a moradia de Hashem. Ok?
a canção de Haazinu, né? Ela de fato tem maravilhosos, múltiplos e milhares de ensinamentos para a nossa vida. Então ouçam, ó céus, e sejam minhas testemunhas, pois eu falarei que a terra escute, e testemunhe as seguintes palavras de minha boca, né? E a canção, ela continua seguindo nesse caminho aí. Então, segundo o Maharar de Praga e o Maguide de Meserite, eles enfatizaram a importância da recitação da canção de Haazinu, e isso todo o povo judeu o sabe e vive esta realidade, né, que vamos aqui mencionar segundo a orientação dos mestres, né? A importância de recitar a canção de Haazinu e sabê-la decor, os 32 versículos, né, o povo judeu sabe decor, né, porque ele nasce dentro deste aspecto, dentro do ensinamento, e ao se desenvolver, ele vai criando o hábito de aprender a canção Haazinu decor, né? E não somente isso, né? A canção Haazinu, já diz o nome canção, portanto, ela é cantada, né? Então, eles não aprendem apenas a letra no sentido de decorar os 32 versículos, mas eles aprendem também as entonações da canção, né? Que é algo realmente muito complexo, e isso vai se aprendendo desde a infância, as questões das entonações, né? Por isso, pois isto purifica a mente e o coração e traz longevidade e sucesso nos negócios. Então vejam o poder da canção Haazinu. Então, para as comunidades Bnei Noach, para todo Bnei Noach, não restam dúvidas que aprender pelo menos os 32 versículos e trazer isso para o seu dia, né, tem as consequências positivas da nossa decisão, se assim o tomarmos, que é exatamente o quê? Purifica a nossa mente, purifica o nosso coração, traz longevidade, uma vida longa, né, e traz sucesso nos negócios, né? Então, não existe aí, né, que nem muitas vezes influencers que existe por aí afora né, que fala aquilo que o povo gosta de ouvir. Por que hoje em dia, mais do que nunca, os influencers têm grande fama e tornam-se, muitas vezes, tornam-se riquíssimos? Porque nós estamos vivendo uma geração pobre de valores espirituais. Nós estamos vivendo uma geração ignorante, sem conhecimento, sem sabedoria, sem entendimento, que gostam do prato pronto. E aí o que acontece? Nós estamos vivendo uma geração que a vida de Jó expressa a realidade. Jó, ele perdeu todos os seus bens de gado, ele perdeu todos os seus bens materiais, valores financeiros, ele perdeu os seus filhos e ele perdeu a sua saúde. Quando ele perde a sua saúde, o que fala a sua esposa para ele? Amaldiçoa o teu Deus e morra. Porque não resta mais nada para você, Jó. E aí Jó, com temor aos céus, ele fala: receberemos apenas o bem do eterno e não o mal, a adversidade. E por isso ele foi abençoado duplamente em todos os níveis. Ok? Então, nós estamos vivendo uma geração deste nível. Perdas que acham que é fundamental para as suas vidas. Onde estão exatamente o quê? Pegado na terra. E ao estarem pegados na terra, faz com que esses, entre aspas, valores, parece que é tudo. Mas a resposta de Jó mostrou que não. Que todas estas questões são passageiras, mas a sua fé e a sua confiança no Eterno mostrou que isto sim é de fundamental importância. Receberemos apenas o bem e não o mal da parte do Eterno, e por isso a sua fé e a sua confiança
em Hashem. Foi tido como justiça e ele foi abençoado duplamente. Então a nossa geração, ela está vivendo isto. Então aparece um influencer e começa a falar para ele: não, peraí, ó, você pode tudo. Quem que não quer ouvir isso? Você não vai precisar depender de ninguém. Quem não gosta de ouvir isso? Você tem em você mesmo o poder. Quem é que não gosta de ouvir isto? Você pode ficar rico. Quem é que não gosta de ouvir isto? Só depende de você. Você pode mover céus e terra e ser rico, independente, ter saúde. Você pode viajar para qual lugar que você quiser. Você pode fazer com que pedra vire ouro. Basta você decidir. Então, os influencers, eles têm um grande poder de persuasão, de entrar na mente das pessoas e dominá-las, coordenar as suas vidas. E aí não é à toa que influencers ganham grandes seguidores, uma grande quantidade de seguidores. E isto vem din-din. Vem din-din porque começam a vender cursos, começam a vender, né? Depois que conquistam as mentes, começam a vender cursos, começam a vender produtos, começam a vender isso, vender aquilo. E as pessoas dão a sua alma em troca de promessas vãs. É mais fácil, não é? É o prato pronto. Mas aqui, a sabedoria judaica traz para nós que, por exemplo, temos o Salmo 145. O Salmo 145, os mestres falam que quem recitar o Salmo 145 todos os dias da sua vida, 3 vezes ao dia, ele já ganha a sua porção no Olam Rabá, no mundo vindouro. Mas é difícil. Quem faz 3 vezes o Salmo 145 todo santo dia? Não é fácil. Então, por isso, se o caminho da glória, se o caminho para a redenção final com o justo Mashiach, se o caminho para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, fosse fácil, você veria Maria Mole com 2 perninhas andando nessa direção. Seria fácil. Mas você, nós precisamos ter méritos para não comermos o pão da vergonha. Então, por isso, um dos outros detalhes, temos exatamente o quê? A canção Razino, capítulo 32 de Devarim, de Deuteronômio. Quando se sabe decor, ou aquela pessoa que lê de forma constante o capítulo 32 de Razino, a canção de Razino, a canção do capítulo 32 de Deuteronômio, e ele decora isso purifica a sua mente, purifica o seu coração, traz vida longa, longevidade e traz sucesso nos negócios. Mas não é fácil. As pessoas querem algo que seja, entre aspas, miraculoso, no estalar de dedos, da noite para o dia. Não quer trabalhar, não quer labutar, não quer ter dificuldades, quer as coisas de graça, quer as coisas de braços cruzados, querem as coisas como comer Maria Mole. Não precisa fazer esforço nenhum. Coloca Maria Mole na boca, ela já dissolve e vai embora. Essa é uma geração pobre, uma geração ignorante, que vai atrás. Lembra aquele ditado que na terra de cego quem tem um olho é rei? É isso que acontece muitas vezes com influencers. Simplesmente isso. O que o povo gosta? É de show. Ele faz o show. O que o povo gosta? Ele
o povo morre de dó do coitadinho, ele se faz de coitadinho. Ele fala que minha vida foi muito triste, né? Meu pai, minha mãe, eles eram pobres, não tinham o que comer, eles tiravam da boca dele para dar para eu comer. O povo gosta de ouvir isso, aí morre de compaixão por aquele influência. Nossa, coitadinho dele, como que ele sofreu na infância dele. Mas de uma certa forma, quem não sofreu na infância? A maior parte do povo sofreu na infância. Só que as pessoas não param para pensar que estão sendo ludibriadas, que é algo temporário, mas a palavra, ela é eterna. E as pessoas não querem vir para a palavra, porque exige esforço, labuta. É o que? Techuvá, retornar a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento. Segundo, é tefilá, preces diárias. Terceira questão, que envolve duas questões, que é o estudo da Torá e o estudo das 7 leis de Noah. E tzedaká, dar ofertas, dízimos, doações, fazer obras de caridade, obras de bondade, e por aí afora vai. Envolve vários aspectos dentro da tzedaká. Então não é um caminho fácil, é um caminho difícil, porque nos envolve completamente toda a nossa alma, todo o nosso corpo. É céu e terra, trazendo harmonia. Moshe era algo ímpar, estava mais perto do céu do que perto da terra. E para nós, o desafio que o Eterno mandou para nós é para nós harmonizarmos céu e terra, trazer harmonia, equilíbrio. Por quê? Porque neste mundo material, físico, é do agrado do Pai, é do agrado do Eterno que façamos deste mundo a sua moradia. Então é harmonizar céu e terra, ok? Então, a chave do sucesso espiritual, físico e financeiro, esta é uma das chaves do sucesso que a Torá traz para nós, a canção Razino. Leia, faça reflexões, estude e procure decorar o capítulo 32 de Deuteronômio. Você vai ver como que isso vai purificando a sua mente, purificando o seu coração, trazendo vida longa. Por quê? Porque a Torá é vida, como diz Salomão em Provérbios. Quem anda de braços dados com a Torá, anda de braços dados com a vida. O caso contrário, andar de braços dados com a morte. Simples assim, ok? Então, o Rabi Yosef Itzhak de Lubavitcher acrescentou: se os homens de negócios entendessem os benefícios que ela traz de fato, eles seriam mais cuidadosos em fazer isto, né? Os benefícios que o capítulo 32 traz para os homens de negócio, né? Eles seriam mais cuidadosos em fazer isso. Significa, eles teriam mais dedicação em recitar o Salmo 32, decorar, aliás, o Deuteronômio, capítulo 32 de Devarim, Deuteronômio, de ler, estudar e decorar o capítulo 32. O quanto que isso trará benefícios de forma espiritual, física e financeira na vida da pessoa. Entendeu? Mas precisa de esforço, labuta, dedicação, compromisso, certo? Esses são alguns dos itens que a Torá ela exige de cada um de nós. Então essa relevância geral da canção Razino ser enfatizada mais ainda se dá pelos seguintes fatos. A canção de Razino era entoada pelos levitas,
durante o ano inteiro no templo sagrado, quando a oferenda adicional de Shabat era trazida, certo? Então, os levitas faziam essa entonação, esse cântico, direto, constantemente, entendeu? Então, sempre tinha, de fato, o quê? Tinha, os levitas sempre estavam cantando. Automaticamente, o que acontecia? Todo o povo ouvia. E todo o povo acabava se envolvendo na canção Haazinu. Esse é um dos fatores que o povo judeu sempre foi um povo próspero, ok? Outro detalhe, a mitzvah de escrever um rolo de Torá completo, derivado do versículo: escrevam para vocês esta canção, que está no capítulo 31, o verso 19, né? Onde fala exatamente sobre esse aspecto, né? 31, 19, que é o testemunho de Deus para o futuro. Agora escrevam para vocês esta canção, se referindo a Parashá Haazinu, certo? Vaiele, já no seu final, ela está fazendo menção exatamente da Parashá Haazinu. Então diz, capítulo 31, verso 19 de Deuteronômio: agora escrevam para vocês esta canção e ensinem-a aos filhos de Israel. Coloque-a em suas bocas, para que essa canção seja para mim, diz o Eterno, como uma testemunha para os filhos de Israel. Então, entre outros detalhes, né? Muitas vezes pessoas falam assim: não sei por que o povo judeu é próspero. Uma resposta simples com uma palavra chula: porque o povo judeu não é vagabundo. Porque o povo judeu não é vagabundo. Está sempre estudando, está sempre trabalhando, está sempre fazendo alguma coisa útil. E principalmente alicerçados na Torá. Fica a lição. Também fala com efeito, se trata de uma alusão ao fato da canção de Haazinu estar conectado com a Torá inteira. Porque ao você refletir na canção Haazinu, você vai ver que ela está de uma forma resumida, trazendo toda a Torá. Outro detalhe, Haazinu ser a última parashá da Torá que é lida no Shabat, certo? E a parashá Vezot Raberahar é lida em Simchat Torá, que nunca acontece em Shabat. Então, Simchat Torá nunca é em Shabat, ela nunca acontece em Shabat, certo? Outros dias da semana tudo bem, mas nunca em Shabat. Assim, Haazinu é efetivamente a conclusão do ciclo de leitura da Torá em Shabat, o que realça sua conexão com a Torá inteira, né? No nível literal, a canção ter sido entoada com a intenção de que vocês ordenarão aos seus filhos serem cuidadosos em observar todas as palavras desta Torá, certo? Que está... vamos ver aqui. Capítulo 32, né? E o versículo 42. Deixa eu ver aqui. Versículo 46. As palavras finais de Moshe, né? Entre elas está o versículo 26 que diz: Moshe disse-lhes: prestem atenção a todas as palavras com as quais eu testemunho vocês hoje, para que vocês ordenem seus filhos a serem cuidadosos em observar todas as palavras desta Torá. Mente pura, coração puro, longevidade, prosperidade, a chave está aqui. Capítulo 32, verso 46. A canção Haazinu é do verso 1, né, que vai até o verso 32, né? Traz a canção Haazinu.
Então vejam bem que a chave para o sucesso em todos os níveis está aqui. Só que as pessoas não querem ter o trabalho. Já pensou? 54 porções durante o ano inteiro para estudar toda a Torá. As pessoas não querem esse trabalho. As pessoas não querem labutar. As pessoas não querem abrir, né, os 5 livros do Humash, né, que corresponde aos 5 livros da Torá, e estudar, participar, que nem você, durante esse ano todo, tem participado conosco aqui em A Tarde com a Torá. Tanto você que está ao vivo e a cores aqui pelo Facebook, como aqueles que estão constantemente através da gravação, né, do YouTube. Então as pessoas não querem ter esse trabalho, parar com tudo e poder olhar, voltar-se para a Torá, olhar para a Torá e poder participar dos estudos da Torá. Então, a chave do sucesso está aqui. Apenas a pessoa venha querer seguir isso daí, ok? E para finalizarmos, vejam bem um detalhe maravilhoso que nós encontramos dentro desse aspecto. A Parashá Ha'azinu, ela abrange todo o capítulo 32, ok? Então, a Parashá Ha'azinu, ela tem 52 versículos, como nós falamos no início. Até aqui são 5.745 versículos estudados. Com a Parashá Ha'azinu, mais 52 versículos, nós vamos completar, agora no Shabat, 5.797 versículos estudados na Torá, ok? Então vejam bem, o capítulo 32, né, de Devarim, que abrange, né, toda a questão da Parashá Ha'azinu, alude ao fato de que Ha'azinu está conectado com toda a Torá. Ou seja, a Torá, ela começa com a letra Bet. Então nós temos em Gênesis 1:1, no hebraico, a primeira letra que está na Parashá Bereshit, é exatamente a letra Bet, certo? Na Parashá Ha'azinu, o que nós temos? A última letra que termina a porção Ha'azinu. Vamos lá. Cadê o versículo 52, né? O versículo 52 diz assim: que você verá a terra de longe e você não entrará na terra que eu estou dando aos filhos de Israel. Israel. Ou seja, a última letra da Parashá Ha'azinu a palavra é Israel, e a última letra é Lamed. Então nós temos a primeira letra da Torá, Bet. A última letra da Parashá, que é lida em Shabat, que é a Ha'azinu. Por isso que é o detalhe esse, Ha'azinu, que efetivamente encerra o ciclo. Oficialmente, em Simchat Torah, leremos a 54ª porção, fechando todo o ciclo. Mas em Ha'azinu, efetivamente, que é lida em Shabat, ela fecha efetivamente o ciclo dos estudos de Torá em Shabat. Por isso, a última palavra de Ha'azinu é Israel. E, portanto, a última letra hebraica da Parashá Ha'azinu é Lamed. Então, aqui nós temos Bet e Lamed. Bet, a primeira letra da Torá. Lamed, a última letra da porção da Torá que é lida em Shabat. Então nós formamos Bet e Lamed. Jogando as palavras, nós temos primeiramente a letra Lamed e a segunda letra Bet, que lida no hebraico é Lev.
lev. E a palavra lev, ela significa exatamente coração. Lev, coração. Ou seja, o poder de harmonizar céu e terra é você trazer equilíbrio nas suas emoções e na sua razão. É você realmente, como diz Salomão em Provérbios, dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filho meu. É onde que realmente o nosso coração, que é a origem de todas as emoções, se ela tem o amadurecimento e o equilíbrio devido, então os nossos corações jamais se apartarão da Torá. Teremos saúde para o nosso coração. Teremos vigor para o nosso coração. Porque estaremos conectados com Hashem. E através disso nós harmonizamos céu e terra. E nós vamos cumprir com uma mente sã, com o coração puro. Nós vamos cumprir a nossa tarefa suprema, que é transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Então a longevidade, ela está em nós. A prosperidade está em nós fazermos a vontade de Hashem. Não porque eu simplesmente quero ser rico, não porque eu simplesmente quero ser poderoso, materialmente e financeiramente falando, mas porque o Eterno quer. E se nós nos dedicarmos a isso, e Ele conhecendo muito bem cada um dos nossos corações, Ele vai dar sob medida a devida prosperidade espiritual, física e financeira para cada um de nós, para que haja harmonia e ninguém venha destoar para se perder no caminho. Então por isso que Ele vem com a sua medida para cada um de nós. Ele sabe se ficar rico, você vai realmente abandonar essa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Então Ele não vai te deixar rico. Ele vai te dar sob medida aquilo que é para você sobreviver no seu dia a dia. Ele sabe, por exemplo, que se você ficar realmente rico, você vai pisar nas pessoas. Você vai menosprezar as pessoas. Então Ele não te deixa rico. E assim sucessivamente. Então por isso, na Torá está o nosso segredo. Que o Eterno abençoe cada um e dê a cada um esta sabedoria e amadurecimento espiritual para que possamos viver a vontade de Hashem. Amanhã, às 6 da manhã, temos o 4º dia da nossa Selihot e à noite teremos a nossa festividade Rosh Hashanah 5785, que será transmitido também por esse canal da Sinagoga Beninoa Regional Bauru, da Cidade Sem Limites para o Brasil e as nações. Shalom, shalom. Até lá.